Olá, jovens padawans. Professor Lucas Almeida aqui e chegamos para mais uma aula, dessa vez aula de Direito Constitucional. Falaremos hoje sobre a organização do Estado. Veremos quais são os elementos que compõem um Estado, um país, uma nação e os elementos de estrutura e organização desse Estado, certo? Geralmente é uma aula que serve também para direito constitucional e direito administrativo, porque um dos elementos do Estado, que se formou o Estado, é a sua organização e a finalidade de organização, seja o governo. Então, a fonte de estudo do direito administrativo, né, a administração ali daquele país. E na parte de constitucional, a gente pega a origem de uma nação e como se dá a divisão de poderes desse Estado, dessa nação, certo? Então, para a gente iniciar, vamos falar então dos elementos integrantes do Estado: povo, território, soberania e finalidade, certo? O povo é o elemento humano daquele Estado, né? Composto por todos os indivíduos que residem ali naquele território, que é outro componente, que por sua vez é a porção, território é a porção daquele que aquele país, aquela nação ocupa no planeta, certo? O planeta é redondo, ele não é plano, pelo amor de Deus, galera. Então, é a porção, o território é a porção que aquele país, aquele estado ocupa no planeta, certo? Então, compreende também o espaço terrestre, o espaço aéreo, o mar territorial, o espaço aéreo e o subsolo também, certo? Terceiro elemento, soberania, certo? Não basta ter um povo, não basta ter o território, ele tem que ter uma soberania, certo? Uma capacidade suprema e irrevogável de o Estado exercer o seu poder em seu território com o seu povo e com as relações internacionais. Então, essa soberania é tanto local, como também deve ser reconhecida internacionalmente, certo? Por exemplo, a gente tem aí o conflito Israel e Palestina. Israel tem um território, Israel tem um povo, mas, perdão, a Palestina tem um território, a Palestina tem um povo, mas a Palestina não tem a sua soberania reconhecida internacionalmente. Alguns países chegaram a reconhecer, Israel não conhece, a grande maioria ainda não conhece, ainda está uma polêmica. Então, estou trazendo aqui só esse exemplo para ilustrar a questão da soberania de um Estado, certo? E por fim, a finalidade. Então, não basta ter povo, não basta ter território, não basta ter sua soberania, tem que ter um objetivo ali, a finalidade de se formar um país, uma nação, certo? É a questão organizacional, é criar sua constituição, criar suas leis, criar sua administração para organizar aquele país, aquele estado, certo? Então, para um estado se formar, deve ser necessária a presença desses quatro elementos, certo? Dando continuidade, então, a gente tem a organização do Estado, certo? Como esse Estado se estrutura. E aí, para a gente ver essa questão, a gente tem a forma de Estado, a forma de governo e o sistema de governo, certo? A forma de Estado é um Estado em que ele pode ser unitário ou federado, certo? Ele pode ser uma federação ou um Estado unitário. A forma de governo, ele pode ser uma monarquia ou pode ser uma república, certo? Um Estado monárquico ou um Estado republicano. E, por fim, o sistema de governo, que ele pode ser parlamentarista ou presidencialista, certo? Mas aqui, como a gente segue os ensinamentos de Jack, o Estripador, vamos por partes, certo? Falando sobre cada um desses elementos de organização e estrutura do Estado, certo? Começando então pelas formas de Estado, a gente falou aqui que ele pode ser unitário ou ele pode ser federado. Tem aqui a tabelinha para vocês indicando como é que funciona as diferenças de cada um, certo? Mas é de forma simples aqui. A soberania no Estado unitário ela é centralizada
na figura do monarca, do soberano, enquanto no Estado tem um governo federal ali que exerce aquela soberania, certo? A gente tem um governo federal, certo? As subdivisões no Estado unitário, ele pode ser dividido um Estado em província, mas esses estados, essas províncias, eles têm uma autonomia limitada, bem limitada. Num Estado federado, esses entes, essas subdivisões em estados, aqui no Brasil, estados e municípios, também temos o Distrito Federal como ente federativo, eles têm uma autonomia maior, eles têm autonomia política, eles têm autonomia administrativa e eles têm autonomia financeira, certo? Então, eles detêm uma maior autonomia. E aqui no Brasil, a gente não tem hierarquia entre a União, estados e municípios, certo? Há uma subdivisão de poderes, mas não há uma hierarquia entre esses poderes, certo? Ainda falando sobre federação, bem aqui para a gente poder explicar um pouquinho a questão do federalismo, certo? Existem dois tipos de federalismo, o por agregação e o por segregação, certo? Os dois exemplos que a gente pode seguir aqui é o do Brasil e o dos Estados Unidos, certo? Na federação dos Estados Unidos é um federalismo por agregação. As 13 colônias dos Estados Unidos resolveram se unir para formar os Estados Unidos, a grande federação. Então, esses estados se agregaram, se uniram e cederam parte do seu poder para a União, certo? Só que como veio de estados separados para juntar um só, a soberania da União ela não é tão grande, certo? É por isso que lá nos Estados Unidos é comum a gente ver estados em que, por exemplo, tem pena de morte e outros não, estado em que a maioridade é 21, outros 18, em que um é permitido ainda não é permitido o casamento homoafetivo, outros já são. Então, há essa diferença porque os estados no federalismo por agregação, eles não cederam seus poderes de forma ampla. Então, eles têm uma autonomia maior perante a União, certo? Aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil a gente era um estado unitário que se dividiu. Então, o federalismo por segregação. Então, a maioria das competências mais importantes ainda reside no governo federal, ainda reside na União, certo? Como, por exemplo, a questão de legislação sobre direito penal, sobre direito processual. Essas questões de mais relevância, fica tudo centralizada na, no governo federal, certo? E não nos estados e municípios. Então, fica aí essa informação ainda sobre a questão do federalismo, certo? Dando continuidade aqui, a gente chega para as formas de governo, que pode ser uma república ou pode ser uma monarquia, certo? Na república, o governo reside no povo, certo? Res pública significa coisa do povo, certo? Res é coisa pública, povo. Então, o poder reside no povo. Na monarquia, reside no monarca, certo? Então, um chefe de Estado, ele é na República, ele é uma pessoa eleita pelo povo para representar o povo, certo? E possui um mandato previamente estipulado, certo? Já na monarquia, o poder reside na pessoa do monarca e geralmente o mandato é vitalício, certo? E é hereditário também, certo? Vai passando de geração para geração. Enquanto na república vai de acordo com as eleições, de acordo com a escolha do povo, certo? Sistemas de governo, a gente tem o presidencialista e o parlamentarista, certo? No sistema presidencialista, a gente tem uma separação de poderes mais visível, certo? É uma separação de poderes mais efetiva. Nós temos legislativo, executivo e judiciário muito bem separados. No parlamentarismo, não. No parlamentarismo, geralmente o executivo e o legislativo, eles andam em conjunto, certo? Eles não têm uma separação tão ampla. O primeiro-ministro, que é o chefe de governo lá, ele tem que andar alinhado com o parlamento,
Se não, ele pode ser deposto, porque ele é eleito pelo próprio parlamento, ele não tem um mandato fixo. Então, ele tem que fazer um bom meio de campo ali. O primeiro-ministro tem que fazer um bom meio de campo ali com o parlamento para que ele tenha um mandato duradouro, certo? Aqui no sistema presidencial, eu digo aqui porque no Brasil, obviamente, o sistema é presidencialista e a gente tem como exemplo maior, certo? Então, aqui, o chefe de governo, que é o presidente da República, ele não precisa estar bem alinhado com o poder legislativo para ter o risco de ter o seu mandato cassado, certo? Ele tem um mandato fixo de 4 anos, certo? Queira o parlamento ou o legislativo estar de acordo com as atitudes deles ou não, certo? A gente tem aqui a diferença entre um e outro no quadro aqui, vocês podem pausar o vídeo e darem uma lida também, certo? Sistema presidencialista, o presidente é eleito pelo povo. No parlamentarista, é o parlamento que elege, certo? A gente tem também as figuras de chefe de Estado e chefe de governo. No sistema presidencialista aqui do Brasil, que é federativo, o presidente da República exerce o poder de chefe de Estado e chefe de governo. No sistema parlamentarista, o primeiro-ministro, ele exerce o papel de chefe de governo, mas ele não exerce chefe de Estado. Chefe de Estado geralmente é o rei ou o monarca que está lá, certo? E qual é a diferença de chefe de governo para chefe de Estado? O chefe de governo é o representante do poder interno, certo? Nacionalmente. Chefe de Estado é o que representa aquele país internacionalmente, certo? Geralmente, esse status de chefe de Estado é uma coisa mais simbólica, mas é ele que assina tratados internacionais e acordos internacionais. Tranquilo aqui, de boa. Dando seguimento, então, a gente chega para a nossa Constituição. A gente olhando a nossa Constituição do Brasil, a gente vê o nome República Federativa do Brasil. Então, a gente, com a própria Constituição, a gente já pode ver a forma de governo e a forma de Estado. É um Estado republicano e é um Estado federativo, certo? Umas curiosidades nerdistas para vocês aqui, certo? Na Constituição do Império de 1824, o Estado ele era unitário e ele era monarca, certo? Foi com o decreto número 1 de 15 de novembro de 1889 que foi instituída a República, certo? Acompanhada pela Constituição de 1891 e pelas demais constituições, certo? Então, a partir daí, o Brasil passou a ser uma república federativa, certo? Interessante aqui que alguns doutrinadores, eles falam que as constituições de 37 e 67 foram federações de fachada. Por quê? Porque foram constituições ditatoriais. E aí, nessas constituições, o poder dos demais entes federativos, dos estados e municípios, foi limitado bastante, certo? Concentrava apenas no presidente da República, um presidente golpista, que limitou o poder para ele ter uma autonomia, uma soberania maior. Então, a doutrina fala que as constituições de 37 e 67 foram federações de fachadas por causa dos regimes ditatoriais que o Brasil viveu nesse período, certo? Então é isso. A gente finaliza a nossa aula aqui. Espero que ela tenha ficado interessante para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro para vocês. Certo? Se você gostou, deixa o seu like aqui, ajuda bastante. Comente se tem alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica que possa fazer com que a gente melhore, ou alguma sugestão de conteúdo que eu trazer no futuro, certo? Compartilhe também com seus coleguinhas, isso é muito importante e ajuda muito o canal, certo? Eu espero vocês na próxima e que a força esteja com vocês.